Olá, pessoal. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com a ideia de o maior divisor comum, tá? Lembra de múltiplos comum? Nós tínhamos lá que identificar os múltiplos de um número, os múltiplos do outro número, o que eles tinham de igual, de comum, a gente viu menor. O divisor tem várias situações que nos leva a encontrar o maior divisor. Então, como assim? Eu tenho que ter os divisores de um número, os divisores de outro número. Eu vou identificar quais são comum com os dois, que tem de igual nos dois, e eu vejo qual é o maior deles, o maior dos que são em comum, tá? Então, aqui, leia o problema que segue. Discuta, encontre uma maneira de resolver. Em uma sala de aula existem 12 meninas e 9 meninos. O professor de matemática sugeriu que os alunos fizessem o trabalho em grupos, desde que houvesse em todos os grupos o mesmo número de meninas e o mesmo número de meninos, e todos os grupos ficassem com a mesma quantidade de alunos. Qual é o número máximo de alunos que pode haver em cada grupo? Então, eu quero descobrir. Eu vou dividir esses alunos numa quantidade que seja máxima. Então, quando eu tenho que dividir alguma coisa em quantidade máxima, eu quero encontrar o maior divisor comum. Porque eu vou dividir meninos e meninas. São duas coisas diferentes. Só que como eu quero uma maior divisão, como são coisas diferentes, tem que ser um maior divisor comum para dar certo. Então, o que aconteceu? As meninas, elas podem ser divididas em quantos grupos? Uma em cada grupo, duas em cada grupo, 3, 4, 6 e 12. O que são isso? São os divisores do número de meninas. Então, pode ter grupo com uma menina, com duas, com 3, com 4, com 6 e todas num grupo só, tá? Só que os meninos são 9. Como que eu posso dividir os meninos? Quais são os divisores de 9? Se eu olhar quem divide 9, o 1, o 3 e o 9. E no exercício eles têm que ser comum, de ter a mesma quantidade de meninos e meninas. Poderia ser o 1, então eu vou ver os divisores comuns. Quais são os divisores comuns entre 12 e 9? O 1 e o 3. Poderia ter um menino e uma menina em cada grupo? Poderia. Poderia ser grupos com 3 meninos e 3 meninas? Poderia. Só que o exercício quer o número máximo. Então vai ser o 1? Não. Vai ser grupos com 3 meninos e 3 meninas. Tá? Então, divisores de 12, divisores de 9. Quais foram os divisores comuns? 1 e o 3. Só que qual é o maior comum entre 1 e o 3? O número 3. Tá? O maior divisor comum entre 9 e 12 é 3, que é a solução do problema. Assim devem ser formados 3 grupos com 12 e 9 e 3 grupos. Opa, desculpa. 4 grupos. Então seriam. O que ele fez? Ele pegou o número de meninas, dividiu por 3. Daria 4 meninas. E aqui os meninos, 9 dividido por 3, 3 meninos. Então teria 4 meninas e 3 meninos em cada grupo. Então, quantos estudantes em cada grupo? 7. Então, a quantidade de crianças em cada grupo vai ser de 7 crianças, tá? Nisso, pessoal, tem aqui duas situações para vocês resolverem. Eu vou dar a ideia. A aula de hoje é só essa página.
Um jogo tem 30 cartas. 30 cartas e 24 fichas. Para jogar as cartas, devem ser distribuídas em quantidades iguais entre os participantes. Então não pode sobrar as cartas. E não pode também sobrar ficha. Qual é o número máximo de pessoas que pode participar do grupo? Então, por exemplo, se fossem duas pessoas, cada uma ia receber 15 cartas e 12 fichas, ok? Só que será que 2 é o número máximo de pessoas que podem jogar? Como que eu vou analisar isso? Eu vou encontrar os divisores do número 30, todos os divisores do número 30 e os divisores do número 24. Vou encontrar os divisores do número 30 e os divisores do número 24, tá? Então, pessoal, para não ficar muito difícil, vão essa parte usando o auxílio da calculadora. Se vocês tentam dividir 30 por 30, ok, o 30 é um divisor. Mas vamos lá, 30 dividido por 1, deu um número exato, não tem vírgula, ok, é um divisor. Tento 2, 30 dividido por 2, 15, exato. 30 dividido por 3, 10, exato. Por 4 vai dar? Não. Por 5, 5 vezes 6, 30. Opa, 6 vezes 5, 30. Então, vocês vão ter os divisores aqui do 30, até chegar nele mesmo. Para o 24, seria o 1, o 2, 3 vezes 8, 24. 4 vezes 6, 24. 5 não dá. 6 vezes 4, 24. 7 vezes 3, 21 não vai dar. 8 vezes 8 dá? 8 vezes 3 é 24. Então, vocês vão ter os divisores do número 24. Vocês vão ver os divisores comuns. Vão ver todos os divisores comuns. Então, quer dizer o quê? Que poderia ter uma pessoa jogando, poderia ter 2 pessoas jogando, 3 pessoas jogando, 6 pessoas jogando, tá? Daí vocês vão ver qual é o número máximo. Se tiver alguém aqui maior que o 6 em comum, vai ser o número máximo. Se não, vai ser o próprio 6. Daí, então, o jogo pode ter no máximo quantas pessoas? 6. Ah, o jogo pode... Faz de conta que não tivesse aqui o 6. O jogo pode ter no máximo 3 pessoas, tá? E o 2. Marta precisa cortar pedaços de fita azul e pedaços de fita amarela. A fita azul tem 100 centímetros e a fita amarela 75 centímetros. Ela quer pedaços de fita azul e amarelo, todos do mesmo comprimento. Só que ela quer o maior tamanho possível. Então, como que eu posso dividir os tecidos na maior quantidade possível? Para eu saber isso, eu tenho que encontrar os divisores de 100 para saber todas as quantidades que eu posso dividir. Então, eu posso dividir de 1 em 1 centímetro? Posso. Posso dividir de 2 em 2 centímetros? Eu consigo dividir 100 por 2. Por 3 eu consigo? Não. Por 4, eu consigo 4 pedaços? 4 pedaços de 25. Consigo 5 pedaços de 20? Consigo. Eu consigo 10 pedaços de 10? Tá? Até chegar no 100. 100 pedacinhos de 1 centímetro. A mesma coisa vocês vão fazer com 75, tá? Os divisores de 75. Daí vocês vão analisar os divisores em comum e vão responder. Eu identifiquei então que foi, por exemplo, o 5. Faz de conta que foi o 5, o maior divisor comum. Quer dizer o quê? Que eu consigo pegar 5 pedaços de 100 centímetros e 5 pedaços de 75. Eu divido o 100 em 5 e o 75 em 5. Daí pergunta, quantos pedaços de fita
de cada cor Marta obterá. Então, por exemplo, vocês vão identificar ali a medida dos pedaços. Então, por exemplo, é 1 centímetro o maior divisor? Não. Então, por exemplo, se eu encontrar aqui que o maior divisor é 10 centímetros. Então, eu tenho 100. Se o maior divisor for 10 centímetros, quantos pedaços eu vou ter de pano? 10 pedaços. O 75, eu já vejo que não dá certo, porque não é divisor. Mas então, se fosse 70, faz de conta. Se fossem 10 centímetros divisor comum, quantos pedaços eu teria em 70 centímetros? 7. Tá bom? Então, primeiro nós vamos encontrar os divisores, tá? Identificar o divisor comum entre eles, que daí nós teremos o tamanho máximo que eu posso dividir essa fita. Feito isso, eu vou ver quantos pedaços eu vou ter. Como que eu faço isso? Eu divido o tamanho da fita pelo tamanho do pedaço, que no caso é o divisor comum, o maior divisor comum, tá? Que no caso pode chamar de MDC, maior divisor comum, máximo divisor comum. Tá bom? Pessoal, então vamos treinando. Tentem fazer e pode perguntar, tá bom? Abraço.